Estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje eu quero falar a respeito de culpa, a respeito de pessoas que estão se sentindo condenadas por aquilo que fez, ou achando que Deus já não as ama mais, ou que foram rejeitadas pela religião de alguma forma, classificadas como pessoas em que Deus rejeita, que Deus não gosta. Eu quero dizer para você o que Jesus fez pelo mundo. Você tem que entender o que Jesus fez por cada um de nós, por mim, por você. Não importa a sua religião, não importa aquilo que até hoje você acreditou. Jesus fez isso por você, Jesus fez isso por mim, Jesus fez isso por todos nós. Eu quero ler para você uma passagem de Isaías que fala a respeito do que Jesus fez e a gente vai estudar sobre isso aqui, tá bem? Então Isaías 53, no verso 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, as pessoas achavam que Jesus estava sendo castigado por alguma coisa. Por quê? Porque pensaram que por ele estar na cruz daquela forma, era porque ele tinha feito alguma coisa má, né? Então, as pessoas reputavam ele assim. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados. Ele foi castigado pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas faltas, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, para que eu recebesse paz da parte de Deus, para que eu estivesse em paz, não precisando pagar pelos meus pecados, ele pagou no meu lugar, ou seja, o castigo que eu precisava ter, ele teve no meu lugar. Estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, ou seja, cada um fazia o que bem entendia, estavam sem guia. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a culpa de nós todos. Ou seja, toda a culpa que você tem, toda a culpa que você já teve, todas as suas faltas, os seus pecados, recaíram sobre Jesus. Eu te provo isso porque a gente lê lá em Romanos capítulo 4 assim, versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, quem recebe a Cristo como Salvador, Salvador de quê? Ele me salvou de ter que pagar pelos meus pecados. Porque se eu tivesse que pagar pelos meus pecados, a Bíblia fala que eu ia ter que pagar com a minha própria vida. Eu ia ser destruída. Então, ele pagou pelos meus pecados. Então, os meus pecados foram imputados em Cristo. Ele me representou. E diz aqui, bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará pecado. Ou seja, quem recebe a Cristo como Salvador, nunca mais Deus vai imputar pecado naquela pessoa. Ou seja, hoje eu recebi a Cristo como Salvador. Para mim, eu creio que Jesus pagou por todo o meu pecado. Ele tirou toda a culpa que eu tinha. Diante de Deus, eu estou livre e em paz. Eu cometo falhas? Cometo, porque eu ainda tenho a carne. A carne é o ego do homem que ainda produz, por causa da vaidade, muitas coisas erradas. Sim, mas Deus não imputa pecados a mim mais, porque o pecado que eu tinha que pagar, esse foi pago por Jesus. Eu tenho falhas? Tenho. E Deus me ensina cada dia mais a ser melhor. Porque eu ando com Ele, sim. Ele está me ensinando a ser melhor. Vou falhar muito? Vou falhar muito. Ele vai me ensinar. Mas eu não tenho que pagar por mais nada. Eu não serei destruída. O Deus nunca mais vai cobrar de mim nada. Por quê? Porque já foi pago. Se Deus cobrasse de mim os meus pecados, então Ele estaria sendo injusto. Porque o filho dele foi entregue por isso. E por que Deus entregou o filho dele? Porque o filho dele era o único que tinha a condição de pagar pelos pecados e ressuscitar. Se eu pagasse pelos meus pecados com a minha própria vida, eu não poderia ressuscitar, porque a morte a mim era justa. Mas a morte a Jesus não era justa, porque ele é um homem correto. Então o que acontece? Ele pagou pelo meu pecado, morreu como deveria morrer e ressuscitou, porque a Bíblia diz que a morte não tinha direito sobre ele. Então ele ressuscitou. Mas ele foi sim o pagamento do meu pecado. Ele foi destruído para que eu não fosse destruída. Você que se sente culpado, você que pecou de alguma forma, você tem que entender que Jesus pagou pelo seu pecado. E Jesus não pagou, não vale o pagamento dele só quando você pede perdão. Na verdade, a Bíblia não nos instrui a pedir perdão pelos pecados. Não, a Bíblia nos instrui a crer que os nossos pecados já foram pagos
presente, passado e futuro. Porque nós estamos no tempo presente, passado e futuro. Deus não. Deus olha para a nossa vida, pega o pecado de toda a nossa vida e imputa a Cristo, a Jesus. Jesus, quando morreu, você não tinha nascido e ainda assim ele tinha pagado pelos seus pecados. Ele pagou o pecado de todo aquele que crê. Portanto, diante de Deus, mesmo que você tenha cometido um pecado e você está se sentindo mal, você está se sentindo mal porque você não entendeu a obra de Jesus ainda. Você tinha que, na realidade, se alegrar porque o teu pecado já foi imputado a Cristo. Ah, pastora, mas não é justo. Não é você que determina a justiça. Ele diz aqui, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Você jamais pode pagar pelo teu pecado. Você pode ficar triste, chorar, chatear. Você pode ficar pedindo perdão 1000 vezes para Deus. Não, nada disso pagaria pelo teu pecado. Teu pecado foi pago com sangue. O sangue do próprio Deus encarnado. Então a única coisa que você pode fazer quando você peca, ou você que está se sentindo culpado, condenado, a religião te acusou, te rejeitou, falou que você é isso, que você é aquilo. A única coisa que você pode fazer é deixar essas bobagens de lado. Não receber no teu coração condenação e dizer, eu creio que na cruz Jesus pagou por esse meu pecado. E em Cristo eu tenho paz com Deus. A Bíblia diz que em Cristo nós temos paz com Deus. Não há mais nada entre eu e Deus que possa nos separar. Quando eu falho, Deus não fica triste comigo? Não, porque toda a ira de Deus por causa do pecado, a Bíblia diz que foi colocada em Cristo. Deus, ele te ama incondicionalmente, quando você erra ou quando você acerta. Nada pode separar você mais do amor de Deus. Nada pode fazer Deus deixar de amar você. As suas falhas, na realidade, foram um motivo pelo qual Deus mandou o Filho dele. Foi por causa das suas falhas que Deus mostrou amor com você. A humanidade se perdeu dessa mensagem. A religião hoje, ela está promovendo homens corretos, porque na realidade todas as pessoas que seguiam pelo Velho Testamento, todas estão condenadas. Não há um homem sequer, ninguém que pregue, que dê bons sermãos, não interessa, seja quem for, que seguia pelo Velho Testamento, está condenado. Porque o Velho Testamento, não só os 10 mandamentos, como todos os preceitos, cada um de nós tem algum erro com base no Velho Testamento. Não interessa. Por mais que a religião crie a sua tabela, a religião cria uma tabela. Mãe solteira, não pode. Homossexual, não pode. Prostituta, não pode. Quem mais que não pode? Tem uma classificação aí da religião. Religião classifica um monte de pessoas. Mas quem está classificando, se olhar para o Velho Testamento, ele também está fora. Todos nós que nos guiamos pelo Velho Testamento estamos fora. Por isso, Deus, sabendo disso, que todos nós iríamos pagar, porque ele disse que nós andávamos como ovelhas desgarradas, ou seja, cada um começou a fazer o que bem achava nesse mundo. Cada um começou a se guiar pelos seus próprios desejos e se perdeu completamente dos preceitos de Deus. Eu, você e todo mundo. O que ele disse? Por causa dessa situação, ninguém se enquadrava num quadro justo. Ninguém. O que acontece? Como é que vai fazer para a humanidade pagar isso? Se tivesse que pagar, você ia ser destruído. Eu também. Porque Deus nos amou. Porque Deus nos ama e não queria que a gente fosse destruído. Porque Deus nos ama e não queria se separar de nós, porque o pecado separava Deus do homem, porque Deus é santo e ele é justo. O que ele fez? Mandou o Filho dele. E no Filho dele, ele imputou todo o nosso pecado. Tudo que eu tinha que pagar já está pago. Eu não vou ser condenada. E se eu falhar, pastora, se você falhar, você não é mais condenado. Mas dizer isso não vai fazer a igreja pecar mais? Não, porque a verdade liberta. A igreja fica livre do pecado quando ela recebe o amor de Deus. Você vai deixar de falar mal de uma pessoa, não é quando alguém te diz não pode falar mal. Isso você já sabia. Qual é a novidade? Você vai deixar de falar mal quando você entender que porque você fala mal, Jesus foi para a cruz e pagou por esse pecado. E isso automaticamente, esse amor de Deus sobre você, quando você sabe que você comete uma falha e ainda assim Deus continua do seu lado, te amando, como um pai e uma mãe que ama incondicionalmente, que não abandona o filho por nada, ainda que não é todo pai e mãe que dá para usar isso como guia, que tem pai e mãe que rejeita filho, mas Deus jamais vai rejeitar você. Você que recebe o filho dele como sacrifício pelo teu pecado, porque é necessário que você confesse, Jesus Cristo é o meu Salvador e pagou pelo meu pecado. Eu recebo ele na minha vida como Salvador. Se você confessa isso, nunca mais você se separa de Deus. Não importa a sua postura. É Deus que vai dar conta da sua vida. É Cristo que responde por você no céu. Ele
fez isso para que você ficasse congregado a Ele e nunca mais se separasse. Se você cometeu um pecado e está achando que Deus não gosta de você mais com isso, essa informação na tua cabeça está totalmente errada. Foi por causa desse pecado que Jesus veio. Ele ama você. Deus ama você. Deus não quer se separar de você. Portanto, se você comete erro, a única coisa que você pode falar: Senhor, obrigada, porque em Cristo foi pago esse meu pecado. Me ajuda. Eu estou em Cristo, nada vai me separar de Deus. Deus quer que todos olhem para Cristo e recebam o amor dele. Aqueles que a religião não gosta, a religião já me condenou muito também, pelo meu modo de ser, pelo meu modo de falar. Como eu digo, a religião tem a tabela dela, entendeu? Aqueles que entram, se enquadram no quadradinho dele, está dentro. Quem não se enquadra, quem fala diferente, quem faz diferente, quem é diferente, não se enquadra. Isso é cultural, isso é totalmente cultural. Em cada país a religião vai ter uma tabelinha diferente. Isso é totalmente cultural. Você que é homem e tem cabelo comprido, você não se enquadra. Em outro país que pode ter cabelo comprido, se enquadra. Isso é cultural. A religião faz com que os homens sejam os guias. Você tem que sair desse engano. Você tem que olhar somente para Cristo. Cristo ama você. Ele ama você independente do que você é, independente do que você faz. Você não está fora. Não existe essa de rejeição. Qualquer pessoa que se guiar pelo Velho Testamento está condenada. Quem prega, quem deixa de pregar, os grandes da religião, não interessa quem seja, eles estão fora também. Na verdade, nós hoje nos guiamos pela Nova Aliança. A Nova Aliança diz: todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que olha para o Filho, tá? Eu queria te mostrar uma outra passagem, que está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5. É muito importante que você entenda isso, porque infelizmente algumas religiões e pregações estão separando as pessoas de Deus. Porque elas querem primeiramente entrar para a tabelinha para se sentir amado. O que a religião está dizendo? Tem que ser assim, assado? Ah, então só quando eu for assim, assado, Deus vai me amar. Tem outros que dentro da igreja cometeram um pecado e são rejeitados pela igreja por isso. Gente, isso é um nojo que está acontecendo. Porque Deus não rejeitou ninguém. A Bíblia diz que ele tem o ministério da reconciliação. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, 19, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe com quem Paulo está falando? Com a igreja. Igreja, Deus confiou a nós a palavra da reconciliação, em que Deus mandou Jesus para se reconciliar com o mundo. Como assim se reconciliar com o mundo? Porque se os pecados fossem punidos em Cristo, Deus estaria próximo de nós novamente. Deus não poderia se relacionar com o pecador, com aquele que ainda não foi perdoado. Mas como em Cristo nós fomos perdoados, agora nós estamos congregados com Deus. Agora, eu estou falando com o mundo todo? Eu estou falando com o mundo todo. Mas na realidade, o pagamento do pecado vale para quem crê. O mundo, pessoal, ele não vai se perder porque ele pecou. Se fosse assim, eu também estou perdida. O mundo vai se perder se ele não crê que foi perdoado em Cristo. Se você crê que foi perdoado em Cristo, você simplesmente está livre de condenação, destruição e culpa. Você não pode continuar se sentindo culpado. Mas pastora, o pastor disse, não interessa. O que disse a sua palavra? Que Deus ama você e pegou o seu pecado e imputou em Cristo. Ele não está te condenando. Ele não está cobrando nada de você. Ou você que a religião disse que você não se enquadra, porque você não é X ou não é Y. Sai fora disso. Deus veio para todos. Ele enviou Jesus para todos. Ele quer que todos recebam a palavra da verdade. Todos aqueles que recebem a Cristo, verdadeiramente se tornam pessoas novas criaturas, pessoas salvas, pessoas que andam com Deus. E pouco a pouco o Senhor vai fazendo a obra, tá bem? Outra questão aqui, outra passagem que eu quero ler para vocês, é o seguinte. A gente vai estudar 3 passagens que a igreja usa demais. A igreja usa demais essas 3 passagens para condenar as pessoas que estão na igreja. E nós vamos esclarecer isso aqui imediatamente, tá? Gente, presta atenção numa coisa. Depois que você recebe a Cristo e fica livre da condenação, você é uma pessoa salva. Nada pode mudar isso. Deus jamais te abandonará. A Bíblia diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Porque você creu. E é pela fé. A salvação, ela é pela fé. A salvação não é pelas obras, tá? Se a salvação fosse pelas obras, não tinha um ser humano salvo. Escuta o que eu estou te dizendo. Ninguém, nem o meu pastor, nem o teu pastor. Ninguém estava salvo. É pela fé. É para quem crê em Cristo.
Há 3 passagens que usam-se muito no Velho Testamento para condenar as pessoas, para condenar a igreja. Eu fico revoltada mesmo, sabe por quê? Porque quem prega é hipócrita. Quem fala isso é hipócrita. Porque a pessoa não se enxerga. Não é possível. Ou ela não conhece o Velho Testamento, não estuda a Bíblia. Que a maioria também é mesmo assim. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Armas de condenação contra a igreja, contra pessoas, contra membros de religião. Não sei qual é a tua religião, tanto faz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando a respeito de pessoas que tinham problemas dentro da igreja, um contra o outro, e levava suas causas diante de juízes no mundo, né? E Paulo falou, poxa, vocês da igreja são aqueles que vão julgar o mundo, né? As pessoas de Deus e tal, vocês não poderiam levar diante do injusto isso. E ele diz o seguinte, vamos entender, eu vou abreviar, tá? A partir do capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis danos, e isso aos próprios irmãos. Ele estava realmente chamando a atenção das pessoas dentro da igreja que faz dano um contra o outro, né? Aí ele diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Agora você vai subir comigo, ele falou isso no verso 9. No verso 7 ele diz assim, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Antes. 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos, ou seja, pessoas que não creem em Deus. Você pega, os irmãos da igreja vão lá diante de juízes que não creem em Deus, gente que não recebeu a justiça de Deus. Aí ele fala no verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, ou seja, as pessoas pelas quais você leva a sua causa, os injustos. Porque quem é o injusto? Sou eu? Não, eu sou a justa, eu recebi o sangue de Jesus. Aí ele diz assim, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Na tradução hebraica, a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, mas eu tenho uma tradução muito próxima, que é a Jewish Bible. Mas assim, na verdade, quem traduziu para o inglês, tá? Mas ele traduziu mesmo do grego para o inglês, mas é chamada Jewish Bible. Diz assim, costumavam vocês fazerem essas coisas, todas essas que ele citou, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados com o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Ele disse, vocês cometem isso dentro da igreja, ficam um tretando contra o outro, depois vai diante de pessoas incrédulas apresentar a causa de vocês. Aí ele fala, poxa, ele falou, vocês cometem a própria injustiça, fazendo dano um contra o outro. Vocês não sabem que os injustos não herdam o reino dos céus? Não está falando que eles são injustos. Falou, vocês não sabem que os injustos, pessoas que são isso, não herdam o reino dos céus? Aí ele diz, não vos enganes. Os impuros, os idólatras, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, nenhum desses herdarão o reino dos céus. Mas tais fostes vocês. Ou seja, vocês costumavam fazer isso no outro tempo. Mas vós fostes lavados. Ou seja, gente, vocês não são mais essas pessoas que cometem isso. Por que vocês estão se comportando dessa forma? Gente, nós não somos como ele vou usar um dos exemplos, nós não somos os idólatras, os adúlteros, os impuros, os ladrões. Nós não somos essas pessoas mais. Por mais falhas que você cometa, você não é, você é o justo. Quando você recebe o sangue de Cristo, você é classificado na Bíblia como justo. Você não é o praticador mais do pecado. Por mais que na sua carne você tenha falhas ainda. Tanto é que ele está chamando a atenção pelas falhas que havia dentro da igreja, dizendo, gente, esse tipo de pessoa que comete isso que vocês estão cometendo não é do reino dos céus. E aí ele diz, vocês faziam isso antes, mas agora não, agora vocês são justos, santificados. Tá percebendo? Ele não está dizendo, vocês vão pro inferno porque vocês fizeram isso. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, essa postura de vocês é igual àquela postura que vocês tinham no mundo, das quais aquelas pessoas não eram do reino dos céus. Hoje vocês não podem se comportar assim mais. É óbvio, gente. Eu falo isso pro meu filho, filho, não faça tal coisa. Tá errado, mas eu não mandaria ele pro inferno se ele fizesse. Você se tornou um filho de Deus, você recebeu a Cristo. Não, o inferno não está diante de você, você é salvo, ponto final. Ele está dizendo, não cometa o mesmo pecado que você cometia quando você era incrédulo. É isso que ele está falando aqui. Entenda o contexto. Entenda o contexto. Próximo. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do 3, verso 8. Eu vou ter que ler tudo, tá? Vamos ter aí um pouco de paciência. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeia entre vós como convém a santos. Ou seja, gente, vamos falar coisa
qualquer coisa ruim, né? Não vamos falar. Tá mesmo ensinando. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, zoar com a cara dos outros, que muito pregador faz isso, quando ninguém tá vendo. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graça. Sabeis, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ele não está dizendo que se você for isso, você não vai herdar. Ele falou assim, não faça isso, porque essas pessoas não têm herança, não imita. Vou te provar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que ele acabou de citar aqui, impureza, avareza, chocarrice, idolatria, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, não faz essas coisas. Vocês são santos, ele falou. Por essas coisas é que vem a ira de Deus, o castigo, nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão. Foi Adão que desobedeceu. Os filhos de Adão. Mas eu e você éramos filhos de Adão? Éramos filhos de Adão. Quando a gente recebe a Cristo, a gente se torna filho de Deus. E essa palavra filho vem mesmo do que veio depois, geração. O filho da desobediência. Eu sou hoje filha da obediência. Por quê? Da obediência de quem? De Cristo, não da minha, tá, lindos? Da obediência de Cristo. Eu sou filha da obediência de Cristo, porque em Cristo, pela obediência dele, eu fui salva. Porque ele obedeceu até a morte e foi castigado pelo meu pecado, eu fui salva. Eu não sou filho da desobediência. Ele falou, por essas coisas vem a ira aos filhos da desobediência. Interpretação ruim de vocês, hein? 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Não participe daquilo que eles façam. Pois outrora, em outro tempo, erais trevas, em outro tempo vocês eram das trevas. Porém agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Alguém condicionou aqui? Ele disse que se você fizesse chocarrice, zoasse com a cara dos outros, você ia pro inferno? Ah, então tá cheio de gente que vai pro inferno aí, que eu conheço, então ó, lotado. Ele disse isso? Ele não disse isso. Ele disse pra gente se comportar direito. Quando Paulo e os outros apóstolos nos ensinam a fazer o que é certo dentro da igreja, eles não colocam uma condicional. Se você não fizer o que é certo, você vai pro inferno. Tá cheio de pastor condenando os membros porque eles erraram. Mas ninguém deu condicional. Eles erraram por causa da carne, como vocês também erram de monte, por causa da carne. Tudo bem, irmão, não faz mais isso não é bom, isso é coisa do mundo, tal, pipipipi, mas Deus ama você, você é salvo. Quanto mais você declara o amor de Deus para uma pessoa, mais ela é transformada. Mas o próprio Deus tem espaço para mexer com ela, porque quando você sente culpa, Deus não gosta de mim porque eu pequei. Quando você sente culpa e condenação, você se afasta de Deus, não é Deus que se afasta de você se afasta de Deus. E o pior, uma consciência que se condena, ela adoece o corpo, porque a consciência começa a cobrar. Alguém tem que pagar pelo que você fez. Porque se você não tem entendimento de que Cristo pagou pelo que você fez, a tua consciência vai querer que alguém pague. E se a consciência quiser que alguém pague, essa pessoa vai ser você. O seu corpo começa a adoecer. Por isso está cheio de gente doente dentro da igreja. Por quê? Porque não sabem que foi pago, não entenderam que foi pago o pecado ainda. Eles acham que tem que pagar. Eles acham que só pedindo perdão é que vai pagar. Não, nem pedindo perdão vai pagar. O pagamento já foi feito, você tem que crer. Última passagem do povo que gosta de condenar. Colossenses 3, verso 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, carne, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, o dinheiro, né? Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Por essas coisas, por esse tipo de pecado é que vem a ira de Deus no mundo. Ele falou, fazei, pois, morrer essa natureza terrena. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Ou seja, também, eu não estou falando que vocês são isso, eu estou falando para vocês fazerem morrer a natureza terrena que quer essas coisas. Por quê? Em outro tempo, ele falou, essas coisas vem a ira de Deus. Por causa dessas coisas vai vir a ira de Deus no mundo. O mundo, irmãos, vai ter que pagar pelo que fez, não tem jeito. Todo mundo vai ter que dar conta. Eu e você que recebemos a Cristo, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há mais condenação para quem está em Cristo. Mas, pastora, a Bíblia diz que nós seremos, que as nossas obras serão julgadas. Irmãos, obras é uma coisa. Obras é uma coisa. Aquilo que eu fizer vai ser passado no fogo para saber a motivação com qual eu fiz. Se foi ministério para ter sucesso, sair da pindaíba, ou se foi mesmo com coração intencional. E aí, com coisa disso, eu vou receber recompensa ou não. Mas salvo todos nós que cremos em Cristo como perdão dos nossos pecados, porque a gente está na igreja e não crê, e acha que vai ser pelas suas obras. Esse eu não sei se é salvo. Mas eu que criei que Jesus, que em Cristo foi imputado os meus pecados, eu não vou mais ser condenada. As minhas obras sim vão ser medidas para ver que tipo de recompensa eu vou receber. Mas eu sou salva, não preciso passar por julgamento. Mas todo mundo que não crê em Cristo vai ter que dar contas do que fez, tá?
Então ele diz, por essas coisas vem a ira de Deus. Vós, ora, nessas coisas andastes vós também. Então ele não está falando que nós somos isso, mas que a gente andou nisso. Em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Deu para perceber? Ele falou, não façam isso, que era feito antes, que as pessoas fazem isso, porque por causa disso vai vir a ira de Deus sobre eles. Vocês não têm que mais andar nisso. Ele não botou condicional. Ele disse, não pequem, não fazem. Porque é óbvio que a pessoa mesmo depois de salva, ela tem a carne dela, ela vai ter que lidar com muitos erros, com pecados e falhas. A igreja não vai de uma hora para outra parar de pecar. Pode ter certeza que muita gente ainda vai pecar, mesmo depois de receber a salvação, por causa da carne. Mas o que acontece? Quanto mais ela anda, tá ali andando no conhecimento de Cristo, a Bíblia diz que conforme a gente olha para Jesus, a gente vai sendo transformado segundo a imagem dele. Então, quanto mais eu falo de Jesus para você, mais você é transformado, mais fácil você lidar com as suas falhas e vai mudando. Quanto mais eu falo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, mais eu tô levando você pro teu pecado. Porque a Bíblia diz que a lei veio para que o pecado abundasse. Quanto mais se fala de lei na igreja, mais há pecado. Quanto mais você fala pra pessoa, não pode, fala pra criança que não pode, aí que ela faz. Agora, dá amor pra ela, pra você ver. Tanto o meu filho como exemplos de amigos que eu tenho, os pais mais liberais que davam amor são aqueles que nunca aprontavam nada. Os pais que mais prendiam era a gente que fugia de casa, era a gente que usava droga. Gente, na prática isso tá no mundo. Deixa de ser estúpido. Por isso eu quero dizer pra você o seguinte, Deus não te condena. Se você receber a Cristo como Salvador, e crê que em Cristo foi imputado todos os seus pecados, que você não tem que pagar mais por nada, mesmo o pecado que você vai cometer amanhã, você não precisa pagar por ele mais, já foi pago. Não significa que agora você que está me ouvindo, você agora está com vontade de sair pecando? Oba! Vou pecar então. Não está gerando isso em você. A verdade não gera isso em você. A verdade gera libertação. Na verdade, você fica maravilhado de eu te contar e de te provar que Deus ama você e imputou os seus pecados em Cristo para ter reconciliação. Deus não te julga, não te condena. Se você tem erros, se você comete falhas, se você não é perfeito, bem-vindo ao clube. Todos nós somos. Mas uma coisa a gente tem certeza, que Deus nos amou. Em Cristo imputou os nossos pecados. E que quem crê nisso nunca mais vai sofrer condenação e não tem nada para responder. E o amor de Deus continuará se derramando a minha vida todos os dias para me tornar uma pessoa cada dia melhor e me dar sucesso em tudo que eu faço. Deus ama você, não te condena e não te culpa. Cuidado com a tabelinha da religião. A tabelinha foi ela que fez, mas pode saber que quem fez a tabelinha dos que se enquadram, ela própria não se enquadra. Porque pela lei do Velho Testamento ninguém de nós se enquadra. Mas a nova aliança diz, todo aquele que crê será salvo. Que o amor de Deus nos salvou. Amém? Deus ama você. E você, como eu e como qualquer pessoa desse mundo, tem direito sim a ser salvo pela fé. Essa é a mensagem que eu tinha pra você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.